Então, boa noite. Estamos aqui mais um Beer Business Hour. Hoje, convidado especialíssimo, Fábio Fox, do Método Manada. Vamos falar aí um pouquinho da história dele, lógico, um pouquinho sobre o Método Manada em si. Acho melhor fechar essa janela, João, por favor. Estamos aqui e hoje, não tem como a gente não falar sobre quarentena, coronavírus, nós não somos a Globo, mas estamos gravando presencialmente. Se a Globo pode, a gente também pode, Não dá pra falar, não, vamos... Teve até uma pequena confusão entre nós hoje, se ia ser presencial, se ia ser digital, mas a gente decidiu que, tomando as medidas necessárias, se protegendo, a gente não corre risco se deslocando de um ponto ao outro, não se misturando tanto, a gente consegue não ter esse risco de contágio. Então, por isso que estamos aqui presencialmente, transmitindo ao vivo para vocês o programa Beer Business Hour, que, como sempre, a tradição, antes de começar a entrevista, eu vou servir aqui uma cerveja para o nosso convidado, nosso patrocinador oficial, Ambev, que já está com o Media Kit na mão, só falta começar a mandar cerveja, Ambev. E aí? Eu vou ver se é cerveja mesmo, tá? Porque normalmente televisão vocês sabem que tem o disfarce. É cerveja mesmo? Aqui é a Beer Business Hour, é cerveja abrida ao vivo, aberta ao vivo, pelo amor de Deus, desculpem. E não tem conversa não, a gente vai beber mesmo, é assim que funciona. Aqui é cerveja e negócios, tá aqui, convido, saúde a todos, convido vocês a abrir uma cerveja também para tomar conosco e acompanhar a nossa entrevista. Isso aí. Então assim, para quem está vendo pela primeira vez, o Beer Business Hour é um evento presencial que ocorre uma vez por mês. E a gente já estava com a ideia de gravar, de fazer um programa. E hoje, em parceria com a Rádio Promoção, nós lançamos, essa é a segunda edição do Beer Business Hour, gravado. Vai ocorrer uma vez por semana, toda terça-feira, assim como é o evento presencial, às 19 horas. É um evento super leve, super solto. A gente fala sobre negócios, conversa, se conhece, faz networking, tomando cerveja. É diferente dos eventos de networking que a gente conhece aí, que é com café, que é aquela coisa muito... que já tem mais do mesmo. A gente decidiu fazer um evento novo, um evento mais descontraído, um evento mais leve, cerveja, networking e negócios. E agora, pela segunda vez, estamos aqui, ao vivo, transmitindo o Beer Business Hour com a Promoção. E nós vamos hoje conhecer um pouco mais sobre Fábio Fox, que é o inventor do Método Manada. Ele vai contar um pouquinho mais pra gente, vai falar um pouco da história dele, um pouquinho do que é o Método Manada, e depois eu acho que vai ser muito interessante a gente abordar algumas práticas que nós estamos adotando com os nossos negócios e com os nossos clientes nesse momento de quarentena, para poder auxiliar a todos, ouvintes e usuários do Facebook e Instagram que estão nos vendo ao vivo, a entender o que a gente pode fazer nesse momento de quarentena, porque assim como eu, Fábio também é um especialista em marketing digital e vendas, e vamos somar aqui os nossos conhecimentos para proporcionar conteúdo de qualidade para todos vocês. Então, Fábio, vamos lá, queria que você contasse aí um pouquinho da sua história, para todo mundo te conhecer e entender aí quem que é o Fábio Fox. Muito bem, Arthur, é um prazer estar aqui falando contigo, obrigado pelo convite. Sabemos aí que temos que manter a distância, estamos seguindo as regras padrão aí dessa fase tão difícil, não só para o Brasil, mas para o mundo. Quero agradecer a audiência de quem está no meu Instagram, quem está acompanhando aí o Facebook. E vamos falar um pouquinho do Fábio. O Fábio trabalhou cerca de 18 anos no Grupo Pão de Açúcar e um grupo chamado Expert em Vendas. O Expert em Vendas estudava e estuda até hoje, porque existe o grupo, eu não estou mais lá, o comportamento humano diante da compra. Como que as pessoas se comportam no momento de comprar. E nesse grupo nós conseguimos trazer o Black Friday para o Brasil, que foi um grande sucesso. Confesso que no primeiro Black Friday a gente teve muito medo de que fosse por água abaixo. Tudo que é novo assusta, e o povo brasileiro pegou isso com muita força e até hoje,
fala-se muito em Black Fraud, e mesmo sabendo que é a metade do dobro, as pessoas vão e compram mesmo, porque o comportamento de compra não depende do preço, depende da estratégia, depende do interesse, dos gatilhos mentais, enfim. E ao longo desses 16 anos trabalhando para o Grupo Pão de Açúcar, eu pude aprender um pouquinho sobre o comportamento humano. O que me levou a entender e estudar mais sobre a psicologia da ciência das vendas e o que está por trás da venda, né? Coisas que pessoas não contam, como Gestalt, cromologia, né? O próprio conhecimento dos arquétipos de Jung. E basicamente eu estou falando do que é o método Manada, que foi um método desenvolvido ao longo desses estudos do comportamento humano perante a oportunidade, o desejo e o interesse da compra. Então, ao longo desses 16 anos eu tive uma experiência muito bacana, rodei o Brasil inteiro fazendo vendas. Eu fui o maior vendedor de televisores pessoa física do mundo em 2014, vendendo aí 200 televisores em 5 minutos. Tem os vídeos no YouTube que comprovam essa venda. E o que me levou, em 2016, a encerrar essa carreira no Grupo Pão de Açúcar e abrir a minha própria empresa de treinamentos, que hoje é a Manada Foundation. Hoje é uma fundação, nasceu inclusive, você estava na reunião, mas era apenas uma empresa de treinamentos, e ela foi tomando proporções, foi crescendo, e hoje aí eu trabalho fora do Brasil, no continente africano, atendendo Angola e Namíbia, e em 2020 já tínhamos o projeto para Portugal, inclusive teve que ser adiado, as passagens já foram trocadas mais de 4 vezes, por conta disso a gente parou por enquanto o mercado de treinamentos presenciais, estamos atacando fortemente no online, e é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Legal. Então, o Fábio contou um pouco aí, né, da história pessoal, profissional dele para vocês. Eu participei um pouco dessa mudança que aconteceu faz 10 dias, né? Nem mais ou menos isso. Uns 10 dias, isso mesmo. E foi daí que surgiu todo o interesse em trazê-lo para cá hoje, né? Eu falei, pô, sensacional, eu gostei muito da ideia. O jeito dele de pensar acabou entrando junto com o meu jeito de pensar, né? A gente se equilibrou em algumas coisas, em algumas ideias, e a gente conseguiu fluir muito em alguns projetos, a gente conseguiu pensar em como unir as nossas forças, em como fazer coisas juntos, projetos juntos. E eu falei para ele do programa, eu falei, pô, tá começando agora, tem mais algumas pessoas que eu já conversei, mas não tinha nada ainda pré-agendado. E aí, com o corona, tudo que estava agendado, pré-agendado, mudou, né? Radicalmente as nossas vidas. Né? Então, a gente está num momento em que coisas que foram planejadas há muito tempo, assim como a sua empresa, assim como tudo que você tinha aí já em cartas na manga, preparados. Mudou agora... tudo, toda a agenda teve que ser reorganizada, né? Sim. Por conta disso aí. Você já sentiu um reflexo aí negativo, positivo? Como que tá hoje? Hoje eu recebi um convite, eu estava num programa de TV aqui do Brasil, falando com o pessoal de Portugal, Moçambique e Angola. TV aberta lá de Angola, eu recebi o convite para falar justamente sobre como as pessoas iriam se virar nessa época. Porque assim, tudo bem, a gente está aqui num bate-papo, tomando uma cerveja, mas talvez, Arthur, quem nos assiste agora em casa, quem nos vê no Facebook, talvez não esteja numa situação tão confortável quanto a nossa. Talvez você e eu estamos confortáveis porque nós somos do digital. E sem esquecer da Rádio Promoção, hein? A Rádio Promoção e a rádio também, quem está nos ouvindo então, na rádio. Algumas pessoas vendo e outras pessoas escutando. Nos ouvindo. Talvez quem está nos vendo ou ouvindo não tenha a mesma destreza com o digital. Não consegue fazer dinheiro usando as redes sociais. Sim. O pedreiro, o padeiro, o garçom, o jardineiro. Sim. Pessoas que falam assim, meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? E elas se veem numa... Por exemplo, a profissão que eu atuava, que era de ações de vendas, não pode existir, não, é proibido agora você fazer um movimento no supermercado. Essas pessoas vão ver do quê? E aí? Qual é a solução para elas? Tem a solução? Claro que eu tenho a solução. Claro que nós temos a solução. A solução está no mundo online, não tenha dúvida disso. Exato. Está no marketing digital.
Sim, eu concordo. Eu tenho recebido aí muitas procuras agora de pessoas que eu nem conhecia e acabou me descobrindo pelo marketing digital, pelo meu posicionamento, por indicação de clientes, pelo próprio programa que foi exibido na semana passada. Veio muita gente me procurando, perguntando o que fazer, como fazer. Então, para mostrar para vocês que é possível sim na crise encontrar oportunidades. Né? Às vezes a gente acaba se desesperando e esquecendo de outros momentos piores e pessoas que já tiveram situações piores e conseguiram reverter isso. Eu acho que o seu propósito ele vai muito de encontro com essa reversão de pessoas que já, num momento, né, não agora de quarentena, mas eu acho que já é um hábito seu ajudar pessoas que não conhecem o seu potencial, não sabem como vender, não sabem como criar a própria empresa, e você vai lá e planta a semente e desperta esse potencial que já estava dentro da pessoa, mas você faz com que ela enxergue aquilo e coloque para fora. Isso aí é mindset. O que você está falando é interessante porque se ela não enxergar isso, nada vai fazer ela mudar. Nada vai fazer ela mudar, porque eu já estive desse lado. Eu já estive do lado de não enxergar o potencial que existe no universo para todos. Não existe um carimbo no céu dizendo você vai ser rico, você vai ser pobre. Vai lá e vai se ferrar na vida lá até umas horas, porque aqui no céu você vai ter um reino de ouro. Isso não existe. Isso não existe. Eu nasci pobre e nasci em Diadema, aqui pertinho, hospital de Diadema, cresci na periferia e não tive ajuda de ninguém. Contei até isso para um amigo meu. Ninguém me ajudou. Mas chegou uma fase na minha vida, voltando um pouquinho atrás ali, quando eu tinha os meus 27 anos de idade, que eu estava desempregado, com uma filha. Eu tenho uma filha hoje de 12 anos. Conheceu a minha filha. e eu me vi perdido. Falei, cara, e agora? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E a virada de chave, ela aconteceu, o Arthur, quando eu percebi que tinha uma pessoa que dependia de mim. Porque enquanto era eu, foda-se. Sou só eu, corro sozinho, como ali, como aqui, durmo em qualquer lugar. Mas e quando você tem dependentes? Então, quando você enxerga que pessoas dependem de você, você precisa tomar um ponto de decisão, de atitude, e não ser covarde diante da vida. Então, quem está assistindo agora, que tem filho, que tem família, que precisa sustentar pessoas, você não pode se desesperar. Você não pode ser fraco. Nesse momento, você não pode ser fraco. Primeira coisa, vamos lá. Você pegou a doença, você está doente, você está com a virose, você está com o vírus no corpo, você está na cama? Não. Então, meu amigo, peraí, já começa por aí. Você não está pior do que os outros, não. Ruim é quem está lá morrendo no hospital que não pode levantar. Se você está sem emprego para evitar estar lá deitado na cama, legal. Então, é um ponto positivo para você. Isso significa que você está à frente de algumas pessoas. Você perdeu só um emprego. Talvez o emprego que você estava atuando hoje já não tem mais possibilidade. Porque você não pode lidar direto com o público. Mas não significa que você está morto. Não significa que você pegou o vírus. Agora eu não estou aqui para falar com o doente. Eu não sou médico. Sim. O doente, ele precisa de tratamento, ele precisa ficar entubado. Mas se você não está doente, se você não está com o vírus, então não vem se desesperar, não. Então não se desespera, não vem falar que o mundo acabou, que tem crise. Cara, sempre teve crise. Eu nasci ouvindo essa palavra. Eu nasci ouvindo falar, o Brasil está em crise. Não é verdade? Então, ou seja, Arthur, você tem pé e mão, cara. Você tem cabeça, você tem crânio. Este momento é o momento de mapear, tá? De espelhar alguém que está fazendo algo que está dando certo e fazer igual. Deixa eu enxergar quem está ganhando dinheiro, porque alguém deve estar ganhando dinheiro. Tem muita gente chorando? É claro que tem. Mas eu posso vender lenço? Exato. Então o segredo é enxergar as possibilidades e as oportunidades. A mudança do momento ela é de mindset. E eu percebo assim que muita gente
se preocupa com o imediato, né? E o problema do imediato é que a maioria precisa de dinheiro agora. E nem sempre nessa situação você vai conseguir dinheiro agora. Ah, vou ter uma ideia maravilhosa porque amanhã eu vou sair, vou colocar em prática e vou ganhar dinheiro. Não, não é assim que funciona. Nós sabemos que a mudança de pensamento pode ser rápida, mas colocar a estratégia em prática, pensar o que está ao seu dispor, o que você pode vender, o que você pode empreender, leva-se um tempo. Então, esse momento em que as pessoas aí estão com um tempo mais ocioso, é a hora de você parar para pensar o que você é bom, quais são as suas qualidades, quem está do seu lado, quem está próximo a você, e enxergar quais são as possibilidades que eu tenho. Quem hoje, ao meu redor, ainda ficou bem na crise e eu posso ir lá e ajudar essa pessoa. Quem conseguiu já reverter esse quadro. Então não adianta você pensar só em você, pensar só em o que você pode fazer. Entenda todo o caminho que você construiu, todas as pessoas que você já se relacionou e quem você conhece. Porque conversando com as pessoas, estando aberto a oportunidades, elas aparecem. Se você está fechado, se você acredita no pior, as oportunidades não vão aparecer. Então acho que o primeiro passo é esse, né? Você mudar a forma de pensar. E pegar algo pronto, né? Eu tenho um amigo que ligou, falou, cara, eu quero montar um portal. Então me dá as dicas aí, se tem um portal, né? Então me dá as dicas. Eu falei, cara, é muito simples. Há 6 meses atrás, quando eu comecei a montar o portal do Método Manada, eu tive a ideia que você está tendo agora, né? Que o cara viu que eu estou com um portal, viu que está dando certo, que muita gente está procurando, está acessando, está entrando, eu vou falar dele daqui a pouquinho. Mas aí a pessoa viu que eu estou ganhando dinheiro e falou assim, cara, já sei, vou montar um portal. Eu falei, ótimo. Você me dá umas dicas? Eu falei, dou, o que você precisa? Ele falou, cara, quanto que eu preciso? Eu falei, você vai pagar ou você vai fazer? Aí ele olhou e falou, você pagou ou fez? Eu falei, primeiro eu procurei pagar, eu vi que era muito caro e eu fiz. Ah, quanto que te cobraram? Eu falei, olha, para eu ter o meu próprio portal, 30 mil reais. 34 mil reais para me entregar o meu portal. Para eu contratar um portal de alguém, por exemplo, aí tem o Click Members, tem vários outros portais, sim, você contrata. A partir de 400 reais por mês, 500, né? Aí aumenta conforme o número de alunos. Então se você tem até 100 alunos, você paga 400 reais. Acima de 100 alunos aumenta para 600 e aí eles vão sempre ganhando. Mas não é sua plataforma, é um aluguel. Você pega a plataforma, contrata, aluga ela, põe os teus cursos e vai pagando. E eles vão ganhando em cima do que você vai pôr de aluno. Já que você fez esse estudo, vamos contar um pouquinho mais sobre essa parte, para quem tem essa mesma ideia. Legal. O que você tem de exemplo para que as pessoas pesquisem e entendam quais são as possibilidades hoje de plataformas que elas têm para levar conteúdo, que você conheceu, que você estudou e que você pode oferecer para que as pessoas pesquisem. Cara, para quem vai trabalhar no plano individual Hotmart, para quem tem o seu próprio curso, que no meu caso da plataforma eu tenho mais de 50 treinamentos. Tá vindo alguns parceiros agora, a gente vai aumentar o leque, mas eu tenho uma plataforma completa. O meu objetivo é ser um Netflix de conteúdo relevante e transformador. Estudando essas plataformas que já existem, você encontrou algumas brechas para criar a sua. Exatamente, eu criei a minha, eu desenvolvi minha própria plataforma. Hoje eu não pago para ninguém, eu não pago nenhum tipo de serviço terceirizado, a plataforma é minha. E a desenvolvimento de HTML, desenvolvimento de PHP, fonte Java, enfim, é muito complicado e muito confuso você montar uma plataforma. Para quem está começando agora, se ele for montar, ele primeiro precisa dar uma pancada de cursos, não é o caso de quem está nessa emergência que você está falando. Certo. Aí é melhor pegar pronto. Entendi. E hoje na sua plataforma as pessoas conseguem já se preparar para poder dar uma virada nesse momento. Na verdade a minha plataforma ela foi criada, Arthur, com ela tem 3 pilares muito bem alicerçados. O primeiro, o número 1, é o pilar do conhecimento, porque é muito barata a plataforma, tá? Tem a partir de R$ 29,90, é uma Netflix mesmo por mês, mas assim, com todos os conteúdos abertos, né? Porque eu não viso ganhar apenas dinheiro com a plataforma, eu viso transformar a vida das pessoas pelo mindset, porque a minha vida foi mudada pelo mindset.
E tem muito conteúdo poderoso dentro da plataforma que faz a pessoa refletir, mudar a mentalidade e ter habilidades. Porque não adianta você ter uma mente transformada e não ser hábil para aquilo. Eu tenho um amigo, espero que ele não esteja me assistindo agora e nem me ouvindo, mas ele é muito bom. Ele é maçônico. E ele é um cara de um conhecimento fenomenal. Para você ter ideia, ele estudou para ser padre. Ele estudou 23 anos para ser padre e quando ele virou padre ele não quis ser mais padre. E aí ele foi estudar de novo, gostou de estudar, estudou na França, estudou na Alemanha, estudou no Japão. Ele é um cara, é um mineiro muito gente boa. Ele é uma biblioteca, ele é um Google. Toda dúvida que eu tenho eu ligo para ele. Fulano, aí ele conta toda uma história. Pra você ter uma ideia, ele me manda áudio no WhatsApp, eu vou te mostrar daqui a pouquinho, de 34 minutos. Nossa. O áudio mais curto que ele me mandou tem 12 minutos. Ele é uma verdadeira enciclopédia, mas ele me liga e fala assim: Fábio, eu preciso de dinheiro, cara. Como é que eu faço para vender? Me ensina a vender. Ou seja, conhecimento por si só não traz dinheiro. Fato. Tem que ter a prática também. Então você tem que ter um equilíbrio. E o portal do Método Manada eu criei com esse interesse. Você ter só o conhecimento não vale. Por isso que ele tem o portal de afiliados, onde você ganha por indicação do portal. Então você tem um conteúdo rico e poderoso, com mais de 50 treinamentos, mais de 100 livros, inclusive lançamentos best-seller. Esse portal completo, ele tem direito à afiliação só para quem está dentro. Algumas pessoas, inclusive do nosso grupo que a gente tem de Mastermind, me procuraram para ser afiliados e eu neguei a afiliação. Porque ela falou: eu não quero comprar, eu quero só vender. Falei: não, você está entendendo errado. Você precisa entender o que você vai vender. Você sabe o conteúdo que tem dentro? Você sabe o que estão falando lá dentro? Você sabe o que os meus amigos que me cederam os cursos falam? Você precisa saber o conteúdo. Então me libera. Legal, compra. Existe uma estrutura. Você compra, entende o que está dentro e consome. E fala: legal, isso realmente é transformador. Agora sim você pode vender. Porque você só vende uma coisa que você compraria. Como é que eu vou vender pra você uma coisa que eu não compro? Arthur, esse remédio é muito bom, tá? Pode tomar aí porque ele mata o coronavírus. Você tomou? Não, acho que não serve pra mim, mas vai servir pra você. Cara, não, peraí. Legitimidade. Então ele tem um processo, o portal. Primeiro você compra e consome o conteúdo. Cara, legal, gostei, é bom. Você vê se aquilo realmente é pra você. Faz sentido pra você o portal? Cara, faz. Eu gostei, eu vi que tem muito conteúdo e é muito baratinho. A partir de R$29,90, cara, não é nada isso aí por mês. Eu quero. Ele compra e aí ele vai vender. Ó, produção. E aí vai ter mais duas aqui, estão lá no freezer, por favor. Beer Business Hour é isso, é negócio e cerveja. Espero não sair bêbado daqui hoje. Eu acho que a gente fala de muita coisa séria, só que por que eu inventei esse programa, por que eu inventei esse evento? Porque eu acho que sim, o humor e a leveza do brasileiro faz parte da nossa manha, sim, do nosso jeito. Sim. Né? Eu acredito que... Pode vir. Tudo bem? Tudo bom? Muito obrigado, prazer, tá bom? Por isso que eu juntei as duas coisas, cara. Foi legal. Simplesmente E você fator... gosta de beber, né? E eu também gosto, né? Também tem esse outro fator. Então somos dois, eu também bebo bastante. Só em programa, mas bebo. E assim... Na verdade eu não bebo, mas... eu sempre abro exceções. Então... já que é o programa, vamos seguir a regra. Por exemplo, eles falam: tem que usar álcool em gel, eu uso. Tem que usar máscara, eu uso. Tem que manter distância, eu mantenho. Tem que beber, vamos beber. É isso. Eu acho que, às vezes, eu percebo... o brasileiro, ele se subestima e, às vezes, ele se valoriza. É engraçado isso. Depende do contexto que ele está inserido. Ele se subestima muito pro âmbito profissional. E às vezes no social, no bar, no futebol, é onde ele se valoriza. Ou seja, dentro de uma mesma pessoa você encontra duas personalidades que você deve conhecer muita gente assim. É uma coisa que eu fui observador e eu peguei esse gancho de pessoas que têm muito potencial e depende de onde você coloca ela tá para cima ou ela tá para baixo. Legal. E você percebe que o potencial existe em todas as pessoas. Depende do que ela quer e aonde ela vai querer expor essa força. Porque se você sabe que uma pessoa tem uma condição psicológica ruim, ela deveria, né, não estar bem em nenhum lugar. A partir do momento que você sabe que a pessoa tem um quadro comum, uma pessoa normal, que tem seu trabalho, sua família, seus filhos, só que ela se destaca
em algumas ações, em alguns ambientes, e outros não. Ela é mais atraída, ela não se fecha, não se destaca, fica ali, ninguém sabe que ela está lá. Aí você pensa, mas por que isso acontece? Né? Eu acho que existem fatores motivacionais e que isso pode ser despertado em todos os âmbitos da vida. Não só no profissional, não só no pessoal, mas unir os dois. Porque tem vários casos de pessoas que têm um desempenho profissional gigantesco, mas um desempenho pessoal, familiar, de relacionamentos ruim. É difícil você achar alguém equilibrado. Alguém que tem muitos amigos. Até porque se encontrar ele não fica aqui na Terra, né? Então, eu vejo ele vira anjo. Exato. E por que eu acho que cresceu muito a parte educacional no Brasil, as plataformas, os cursos, as imersões, né? Que foi onde a gente se conheceu. Sim. Dou os créditos aí ao mestre Conrado Adolfo, que eu sempre faço questão de... Um abraço, Conrado. Deixar o crédito, né? Onde nos conhecemos no programa de voluntários, que somos voluntários. Na verdade, Joedes, né? Tem que mandar um abraço pro Joedes. Joedes também, abraço. E eu acho que por isso que o educacional motivacional, né? Que todos os cursos têm essa parte motivacional. Também. Né? Eu O nunca ser humano sente necessidade disso. Exato. Eu acho que para poder despertar. E mostrar, ó, você é bom nisso, você vai ser bom naquilo também. Você não precisa ser bom em uma coisa só. Se você já é bom em alguma coisa, já é um ponto positivo. O complicado é que ele não é bom em nada. É possível fazer a pessoa ficar boa em alguma coisa? É. Se ela encontrar o Ikigai, sim. Tem o Ikigai, né? Aquilo que o japonês fala, né? Iki. De viver e gai de razão. E isso tem que gerar, de certa forma... Você tem que alinhar o que você faz, habilidade que você desenvolveu ao longo da vida. Tem que fazer isso gerar dinheiro e satisfação. Né? Talvez você faz algo que seu pai fazia e você não faz por prazer, faz porque seu pai fez. E você aprendeu aquilo, mas você não gosta daquilo. Quantas pessoas não estudam e quando está terminando a faculdade ela vê que não era aquilo que ela queria. E ela desiste, tranca. E ela perdeu 4 anos da vida dela. Talvez perdeu não, porque a gente nunca perde, né? Ou a gente aprende ou a gente avança. Então ela aprendeu. Aprendeu que não era para ela ter escolhido aquilo há 4 anos atrás. Mas aprendeu, enfim. Mas aprendeu alguma coisa. Porque faz escolhas baseado no outro. Então o primeiro passo é saber o que você quer. E se o que você quer gera dinheiro. Se não gerar dinheiro... Eu, por exemplo, quando eu paro para sentar no computador, eu passo 2, 3 noites sem dormir, porque é aquilo que eu amo, é aquilo que eu gosto de fazer. E eu me sinto bem ali. Às vezes as pessoas se incomodam, mas eu não. Porque eu gosto. Então, se há amor naquilo, se você gosta, então você não vê o tempo passar. É igual talvez você goste de apresentar programa, a gente fica aqui meia-noite, 1, 2 horas da manhã, cara, ficou 3 horas, 5 horas falando, para mim foi meia hora. Por quê? Porque você gosta disso. Então, o primeiro passo é saber o que você gosta de fazer. E tem gente que fala assim, legal, mas se eu for fazer tudo que eu gosto de fazer, eu não ganho dinheiro com isso. Depende muito. Você precisa analisar se há nicho nisso e se isso beneficia pessoas. Porque não adianta eu gostar de uma coisa que só eu gosto e que não beneficie pessoas. Exato. Você tem que ter o benefício. É o giver's gain. Eu ganho, mas o outro também ganha. Então isso é muito importante dentro desse universo que nós vivemos de dualidade. Alto, baixo, gordo, magro, forte, fraco, dentro, fora, feio, bonito, seco, molhado, claro, escuro, positivo e negativo. E você, dentro dessa dualidade, você mistura trabalho e lazer. Como que eu posso me divertir trabalhando? E o dinheiro surge como consequência. Sim, eu vejo que um dos maiores problemas é o medo de errar. A pessoa cria um bloqueio e esse bloqueio ela vai alimentando esse bloqueio. Em vez de alimentar como eu vou passar por esse bloqueio, não, ela alimenta o bloqueio. Que qualquer pensamento que ela tenha para chegar no ponto onde ela imagina, ela pensa primeiro no bloqueio. Ela não consegue pensar no objetivo final, nem o objetivo próximo. Ela só, mas e se? E aí esse bloqueio impede que coisas maravilhosas sejam realizadas. E esse fator, ele está primeiro aonde? Na nossa cabeça. Tá ligado às pessoas que estão ao redor também. Porque assim, da onde surgiu esse bloqueio? Não veio de você, né? Você nasce um
um HD virgem, né? Vamos imaginar que o cérebro é um pendrive, ele nasce virgem. E aí, se você tem um pendrive de músicas, você armazenou músicas nele. Se você tem um pendrive de fotos, você armazenou fotos nele. Se você tem um pendrive de vídeos, você armazenou vídeos. E se você tem arquivos, você escolheu arquivos. Mas o que está armazenado, alguém colocou nele. O pendrive só é o pendrive. A cabeça humana, ela tem uma sucessão de P's, né? Primeiro os pais, depois os professores, depois os padres e pastores, depois os preletores e palestrantes, e assim vai. Então a tua vida, essa eu não conhecia, né? ela é repleta de P's, né? Uma sucessão de P's acompanham a cabeça humana. E esses bloqueios vêm dependendo de qual P que colocou algo ali. Essa parte tem alguma coisa a ver com constelação familiar ou não? Não. É Isso aí eu inventei. Eu lembrei daquela música do P, de pato, de parede, o P que pinta as coisas. P de PP, eu lembro do PP? O PP era um cantor de rap. Eu inventei esse monte de P, a sucessão dos P's. Você colocou isso no método Manada também? Tem, eu falo da sucessão de P's do método Manada. Entendi. Tudo que eu tô falando aqui tá dentro do método Manada. E uma coisa que você falou pra mim que eu me interessei muito na nossa última reunião, a respeito do... Eu não me recordo agora a palavra japonesa, Kimori, da morte, que você lembra do dia. Assim, Memento Mori. Memento Mori. Memento Mori não Isso. é japonês, né? Eu achei que era. Não. Memento Mori... Memento Mori é grego. Né? Lembre-se, mas não é japonês não, é Memento Mori. Lembre-se da sua morte. Você acorda lembrando que seu dia pode ser hoje. Pode ser, você pode sair lá fora e ou pegar uma gripe aviária ou suína, ou o carro atropelar, ou dar um ataque cardíaco, uma tremedeira, dar um AVC, ou o cara vir dar um tiro e assaltar, enfim. Todo mundo está suscetível a isso. Passar um avião aqui e cair. Todos os dias, todos os seres humanos estão suscetíveis à morte. Então tem gente que enxerga muito a vida longa, mas não se prepara para o agora, e tem gente que enxerga a vida só no agora e não se prepara para o longo. É assim, prepare-se para o longe, mas imagine o Memento Mori, que qualquer momento você pode ir, para que você lembre dos teus atos. Porque o teu ato não pode ser de egocentrismo, de pensar só em você. É de pensar sempre no outro, no compartilhamento. Imagina, eu falo isso no método não há nada. Imagina que nesse exato momento cai uma bomba, um meteoro, BUM! E ele explode na Terra e as pessoas morrem, todas elas. Todos os seres humanos morreram. Só ficou você. Você é o único ser humano vivo. Olha que legal. A partir de hoje você é o homem mais rico do mundo e o único. Porque todos os barcos são seus, todos os hotéis são seus, todos os cinemas são seus, todos os shoppings são seus, todos os carros são seus. Mas que graça você tem. Você vai morrer em menos de poucas horas ou dias. Você não vai sobreviver uma semana. Você vai se matar. Porque a sociedade não vive de coisas, ela vive de pessoas. A alegria do mundo são as pessoas. Para que o cara compra um iate? Para chamar a família. Eu vou mostrar para aquele meu cunhado que eu posso. A alegria dele é tomar uma cerveja aqui sentado, olhando as crianças brincando, a mulherada fofocando, tricotando, no barco dele. Mas ele sozinho nesse barco não tem graça. Olha que poltrona macia, gostosa. Por que tem duas? Por que você não comprou uma só pra você? Porque é sem graça. Você sentar aí, todo mundo, aliás, ninguém aqui, não tem graça. A graça está na socialização. Por que nós estamos falando agora diante de uma rádio? Porque tem pessoas nos assistindo. Isso é bom. Estão nos ouvindo. Isso é o universo. O universo é a conexão. O universo é a conexão. E faz dinheiro quem se diverte ajudando o outro. Com certeza. Olha que bacana. Eu queria, né, uma das coisas que eu acho que foi o combustível principal para ter feito nós estarmos aqui hoje foi entender o seu propósito e fazer com que ele combinasse com o meu, e até eu pensasse em algumas coisas que eu me questionei na minha vida, do meu próprio propósito, entender um pouco dessa parte que você me contou, que mexeu bastante comigo, da sua ideia lá fora na África. Queria que você contasse um pouco pra gente como você chegou lá, por que o método Manada foi pra lá, e um pouquinho dessa história, né? Inclusive foi tema do 8Ps, né? Saí lá na revistinha, no case de sucesso do 8Ps por conta disso. Como eu falei no começo da entrevista, eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar,
no Expert em Vendas estudando o comportamento humano ali diante da compra. Criei várias campanhas ao longo desse tempo, desse período, várias campanhas promocionais e fiz muito dinheiro, tá? Comprei um apartamento, o pessoal conhece o Morumbi em São Paulo, comprei um apartamento no Morumbi, avaliado em 500 mil reais. Comprei uma moto nova, avaliada em 25 mil reais, um carro novo. Eu tinha dinheiro, mas eu não tinha qualidade de vida. E eu era um escravo do meu trabalho, eu trabalhava muito, rodava o Brasil inteiro e eu estava sofrendo por dentro, porque eu vivia de aparência. Eu me assemelhava, e eu falo isso, se você pegar, não sei se você chegou a ler lá, o post do 8Ps, o meu depoimento, mas lá eu falo que eu me sentia como um túmulo. Quando você vai num cemitério chique, você olha aquele túmulo lindo, aquele anjo dourado, você até penteia o cabelo naquele mármore brilhante, você fala, nossa, esse túmulo é lindo, olha que coisa maravilhosa, mas por dentro tá podre, tem muito melhor do que ninguém. Ninguém pode se sentir especial nesse mundo. Eu tenho o risco de pegar o coronavírus, você tem o risco de pegar o coronavírus, todo ser humano é suscetível. E esse corona veio para nos conscientizar de que de fato, memento mori, nós vamos morrer, então o que nós podemos fazer pelo outro? Foi quando eu conheci o Conrado, foi quando eu entendi o projeto e fui para Angola para ganhar dinheiro. Eu fechei um contrato de 10 mil dólares em Angola e fui para lá. Só que quando eu cheguei em Angola, eu me encontrei numa outra realidade. Eu falei, caraca, você vê, aqui é 1 ou 2 pedindo uma comida, né? Lá são 50, 100. Eu falei, cara, não é possível isso. Imagina você descer na favela da Rocinha no aeroporto, é mais ou menos isso. E cara, é muita fome, muita miséria, cara, é uma coisa de outro mundo, é muito louco. Aí a minha ficha caiu. Eu fui para um propósito e lá eu descobri que eu fui para me humanizar e se tornar um cara melhor. E lá eu descobri que as pessoas precisam de ajuda. E lá eu descobri que não é só o dinheiro. E lá eu descobri que cara, as pessoas precisam muito da gente. E a gente tem que se dedicar para elas. Eu não sou religioso, não frequento nenhum tipo de igreja, mas eu sou muito admirador do projeto do Cristo, sabe? Eu acredito no plano do Cristo, na divindade do Cristo, né? Alguns entendem essa divindade de uma forma religiosa, mas eu não estou ponderando o religioso. Eu estou ponderando as atitudes, sabe? De falar assim, cara, não, tudo bem, tem que guardar o sábado, mas vamos curar ele, deixa ele ficar bem ali. Vamos ajudar, cara. Vamos fazer o bem sem olhar quem. É mais ou menos isso, sabe? Longe de religião. Então, partindo disso, respondendo a tua pergunta, agora eu tenho um projeto que foi parado por conta do vírus, mas a gente vai voltar ativa, que é montar a Fundação Manada, onde os treinamentos que eu vou fazer, realizar presencialmente, mais o portal do Método Manada, vai trazer dinheiro para que eu monte lá um centro de treinamento de mindset, porque eu vejo que Angola não precisa de comida. As pessoas mandam comida para lá. E quando você dá comida, você alimenta a fome e a miséria, porque você não está ensinando trabalho, você não está ensinando dignidade, você não está ensinando o cara a ser empreendedor, você não está ensinando ele a pôr a mão na massa. Quando você dá comida, você alimenta vagabundo. Quando você dá dinheiro, você alimenta vagabundo. Porque o cara pensa assim, porra, se eu pedir ele me deu, amanhã eu peço e o outro me dá. Por que eu vou trabalhar? Você alimenta a miséria. Quando você dá pão, você alimenta a miséria. Mas quando você usa o Giver's Game, o jogo do ganha-ganha, o que é o jogo do ganha-ganha? Cara, você tá com fome? Tô vendo que você tá saudável, tem algum problema? Tudo bem, tem suas exceções, tá? Não vou generalizar. Tem um cara que não consegue mesmo fazer nada. Tem um cara que tá lá sem a mão, sem o braço. Esse cara não vai trabalhar, esse cara precisa de comida mesmo. Mas se o cara tá são, olhou, viu que o cara aparentemente tá bem, tá tudo bem, legal, cara, lava o meu carro lá, depois você pode escolher o biscoito que você quiser aqui na padaria, beleza? O cara vai lá, lava o teu carro, ele descobriu o jogo do ganha-ganha, o Giver's Game. Você contribui e você recebe. Agora eu tirar dinheiro do bolso e te dar aqui, porque você está me pedindo, porque eu acho que você não tem condições, isso é sacanagem. Você está aprisionando o cara. Você está aprisionando o cara. Agora, se ele está dando uma balinha, colocando lá no teu carro, no teu... Como é que é o nome do negócio do carro lá? Do lado de fora? Retrovisor. O cara coloca uma balinha no retrovisor pra você e você comprou, beleza, ele tá trabalhando. Sim. Ele girou lá umas bolinhas daqui e dali, tocou um violino, ele tá trabalhando. Limpou
Limpou o paradeiro. Eu concordo com isso. Eu sou super fã do cara que vai lá, joga a bolinha pro alto, eu não sei fazer isso. E você dá o dinheiro. Ele deu um show. Agora o cara vir bater na tua janela, falar, ô tio, me dá um dinheiro? Porra. Não, eu não concordo. Então assim, eu descobri lá o jogo do ganha-ganha. E eu entendi na África, morando 2 anos e meio, que o que Angola e toda a África precisa não é de comida, mas é de mindset. Ah, mas o cara tá morrendo de fome. Legal, alimenta ele, sustenta, nutre, come aí, meu filho, isso, tá bom, tô bem. Agora vem cá, vamos aprender a trabalhar. Aí eu concordo. Então, baseado nisso, o projeto Manada Foundation, a Fundação Manada, é montar um centro de treinamento no coração da África. Um centro de empreendedorismo. Ontem eu tava em casa e aí eu fui impactado por uma propaganda do Médicos Sem Fronteiras, que eu sou doador, né, já faz um tempo. E aí eu tava pensando, nossa, a gente tá num momento, né, que muita gente considera difícil, porém eu olhei ali, mostra sempre a África, né, que é o foco do Médicos Sem Fronteiras. E aí eu pensei, nossa, quero fazer alguma coisa, né, para mostrar para o mundo isso, essa realidade da pobreza africana, das doenças das pessoas, e fazer um paralelo com esse momento que a gente está vivendo. E aí eu passei na hora para a minha equipe, eu falei, a gente vai fazer uma campanha para conscientizar o que a gente está passando como real problema. E aí eu fiz um novo slogan, e eu vou, né, publicar, já está em produção inclusive pela equipe, acho que amanhã a gente já consegue publicar isso nas nossas redes sociais. Vou passar para você também, nos nossos grupos, que foi o seguinte: se você acha que você está precisando de ajuda agora, imagina eles que sempre tiveram certeza. Top, hein? Forte, hein? Impactante. Que é justamente para você perceber que se num momento em que você acha que está com um problema, você observa que tem pessoas que tiveram certeza que tem um problema e que precisam de ajuda, e ainda assim, nesse momento, você consegue se doar, você consegue parar para pensar no próximo, parar para ajudar, fazer alguma coisa diferente que não seja para você, aí sim você se coloca numa realidade diferente. Porque é muito fácil reclamar observando quem está para cima. Que eu acho que muita gente foi condicionada com esse pensamento até ruim, do meu ponto de vista. O latino-americano já tem isso enraizado. Né, ele sempre olha o que está melhor. Aquela questão da grama do vizinho, né? E se também... Tá mais verde, a grama do vizinho mas na verdade verde. Se pune muito, né? Se critica bastante, se julga muito. Olhando sempre para cima e nunca para baixo. E às vezes a pessoa se encontra ali numa dualidade que ela esquece de olhar para si próprio. Quando ela olha para baixo, ela fala foda-se. Quando ela olha para cima, ela sente inveja. E quando ela vai olhar para si própria, ela esquece de quem ela realmente é. E ela não olha para lugar nenhum. Ela vive num paralelo maluco que ela não sabe o momento ela presente, não se conhece mesmo, não né? sabe o momento futuro, não sabe o momento passado. Então acho que para ajudar todas as pessoas que estão passando por esse problema agora de estar em quarentena, confinados em casa, com pensamentos mil, sem conseguir orquestrar essa cabeça, né? Eu acho que sua plataforma tem muitos cursos para ajudar essas pessoas. Tem. Né? Eu acho que a gente acabou falando um pouco disso. Eu andei pesquisando um tema que eu queria falar para dica aí para todas as pessoas: permuta. Permuta é uma coisa que está sendo muito praticada agora e eu sempre pratiquei. E tem muita gente que não parou para pensar ainda. Coloca no Google, permuta. Plataforma de permuta. Você vai achar várias para trocar tudo. Para trocar serviço, para trocar produto, para trocar conversa. Até permuta de conversa existe. Legal. Porque você ensina português para alguém e essa pessoa te ensina espanhol. Legal. Então até a plataforma de permuta de idiomas existe. Então fica a dica aí para quem está acompanhando no Insta. É. Plataforma de permuta. Vai lá no Google. O que você tem para permutar? Exato. Sempre tem uma troca. É interessante você falando nisso, né?
Ou você aprende ou você ganha. Você nunca perde nessa vida. Sim, não, até quando você perde, você ganha. Até quando você perde, você ganha. Não existe perda. Eu tava lendo o Dale Carnegie, que eu falei pra você, Uhum. e ele fala que a diferença dos maiores líderes da história e do vencedor pro perdedor é conseguir enxergar o que ele ganhou com a derrota. Porque o perdedor, na derrota, ele desiste. O vencedor, na derrota, ele persiste. Até porque a derrota é temporária, né? Exato. A derrota ela é O temporária. que eu aprendi com aquela derrota? Onde eu errei, que eu não vou errar mais, e aonde eu posso melhorar. Aprender com a derrota faz parte. Você me Porque- fez lembrar do presidente dos Estados Unidos, que ele foi advogado. Qual o nome dele? Tem até Tantos, né? tem ele na. Você vai lá nos Estados Unidos. Lincoln. mostra o Lincoln. O Lincoln na guerra que os Abraham Estados Unidos Lincoln. teve, Abraham Lincoln, quando teve a guerra interna nos Estados Unidos, né? A guerra civil. Sim. O Abraham Lincoln mandou o general dele, o Lee, vencer os oponentes do outro lado na guerra norte e sul lá. E quando o Lee estava diante do exército inimigo, que não tinha como os inimigos fugirem porque era o rio, não tinha como fugir, ele tinha que atacar e acabar com todos e exterminar a guerra. Lincoln falou: vai e acaba com a guerra hoje. E Lee recusou, não foi. E a guerra se estendeu por muito mais anos. E aí Abraham Lincoln escreveu uma carta, falou um monte de coisa para Lee, falou muita coisa, xingou Lee, falou que ele era um incompetente, um incapaz, um filho da mãe, que por causa daquilo a guerra ia estender, que mais pessoas morreriam, como que ele tinha cabeça para colocar um cara idiota daquele. Ele escreveu uma Bíblia. E aí ele morreu depois, o Abraham Lincoln. E sabe qual foi o sentimento que Lee teve daquela carta? Você imagina o sentimento que Lee teve daquela carta? Você já me falou, né? Não vou poder. Nenhum. Porque Abraham Lincoln não mandou a carta para Lee. Ele pensou o seguinte: cara, eu tô falando tudo isso para esse cara, mas se eu tivesse lá na guerra vendo tanto de gente que esse cara vê morrendo, será que eu atacaria? Eu não sei como é que tá a cabeça dele. Por que ele não atacou? Eu não sei. Então vamos fazer o seguinte. Ele guardou a carta e ela foi achada anos depois que Lee já tinha morrido e o próprio Abraham Lincoln já tinha também sofrido, morreu, mataram ele, né? Então, às vezes é justamente entender a posição do porquê que o outro pensa aquilo e respeitar. E eu vejo na Angola e no Brasil muito disso. Às vezes o cara não tem o mindset que a gente tem. E às vezes queremos criticar, mas eu respeito muito. Eu falei isso inclusive para um amigo meu. Aqui em São Paulo, quando eu venho, eu gastava muito com hotel. Um amigo falou: não, Fábio, vem, fica aqui em casa, não tem problema nenhum. E aí, hoje eu estava conversando com ele justamente sobre isso. A gente, às vezes, tem essa... o meu que está tocando. Às vezes a gente tem essa mas está no silencioso. Tá mais estranho, né? Aperta ali, João. Cancelar. Pode ser. Por favor. Então, às vezes a gente tem esse foco em acabou, já foi. Em querer muito julgar as pessoas, mas sem entender o pensamento dela. Pro cara que tá lá vivendo na favela, como eu vivi um dia na favela, muitos anos inclusive, 27 anos, para ele aquela vida é normal e às vezes ele não quer sair dali. E ele desdenha o outro porque ele não conhece o outro lado. E o cara do outro lado desdenha ele porque não conhece. Mas às vezes vai lá, vai entender ele e deixar a pessoa seguir de fato. E eu acho que se existe um Deus, cara, e eu acredito, sou um cara que acredito na existência não de um Deus religioso, punitivo, mas ele é tão bondoso que ele deixa você escolher. Se quer se ferrar, vai lá. Se quer ser pobre, vai, tá aí. Eu já criei o mundo, já pus tudo que tinha que pôr, todos os animais, o bem e o mal, tá tudo aí. Agora, o que você fizer é por você, cara. Eu tô te dando. Tem aí um caderno? Tá aqui, ó. Então vamos lá, ó. O que tem aqui? Nada. Tá tudo em folha em branco. Legal. O nome desse caderno é Vida. Arthur, tó, escreve sua história. E cada um vai escrever a tua, velho. Acabou. O livro é teu, o caderno é teu. No dia que você morrer, você entrega, ó. Oi, Senhor, tudo bem, Deus? Você até parece Deus, né? Parece Jesus com essa barba. Ô, Senhor Jesus, tá aqui o livro da minha vida.
E cada um tem a tua história. E cada um tem a tua história. Só que assim... Olha quem tá aqui, ó. Ah, o Érico. Legal. Uhum. Já viu esse? Eu não tinha visto ele assim em mãos, né? Eu tenho ele digital. Sacadas de empreendedor. Muito bom. É meu, obrigado. Presente, ganhei. Não, realmente, essa questão faz pensar que existe um número maior de suicídios em pessoas com potencial financeiro alto do que pessoas com potencial financeiro baixo. Olha que louco. Né? Essa estatística é nos países de qualidade de vida altíssima. É onde tem o maior índice de suicídios. Você sabe por quê ou não? Eu acho que vai muito de encontro pelo que você falou. Essa falta de propósito, de não ter escrito uma história, não ter deixado um legado, não ter ajudado as pessoas, não ter feito alguma coisa diferente, não ter uma história para contar, não ter nada diferente do que a maioria, do que ter sido uma pessoa que simplesmente aceitou a vida que foi imposta e não fez nada para mudar. Se vitimizou, né? Exato. Quando você se encontra numa posição privilegiada, onde você não tem dificuldade e ao mesmo tempo você não tem muita ambição, a zona de conforto se torna uma maravilha. E é um veneno. E é um veneno. Quando essa pessoa começa a perceber que ela pode ser algo mais, só que ela não se preparou ao longo da vida para isso, ela começa ou a mudar para melhor, ou ela vai entrar num buraco para se vitimizar e ela não entende o que é essa coisa que a gente tem, essa garra de lutar, de não desistir, que acho que a história do Brasil mostra isso, né? Como Brasil colônia, escravidão, como que a gente teve que se desenvolver para ser o povo que somos hoje, para a importância econômica que é o potencial que é o Brasil, dependeu dessa garra natural, que muitos países não tiveram isso no DNA, está empregado no nosso DNA. O fato de estarmos aqui hoje já fala que está no nosso DNA essa garra. E tem muitos países que não. As pessoas tiveram sempre uma condição muito estável e ela não tem dificuldades, não sabe o que é precisar lutar. O primeiro problema que essa pessoa enfrenta na primeira questão, às vezes uma coisa super simples de um relacionamento que acabou, ela entra numa depressão profunda, cai num buraco sem fim e se mata. Tira a própria vida. Porque ela não teve uma coleção de dificuldades. Que aqui a gente tem de sobra. Né? Você vai falar em dificuldade, a gente já está acostumado a sofrer. Acredito que a gente falou da crise, né? O Brasil já viveu em crise, então acho que o Brasil é um dos países que mais vai superar essa crise agora em relação aos outros. A Itália está sofrendo muito porque nunca teve crise. País de primeiro mundo e agora está sofrendo bastante. Exato, eu acho que a gente tem esse Mas ponto o brasileiro, não julgando, né? Mas o brasileiro, por si só, é muito indisciplinado. Acho que falta disciplina. Falta disciplina. Com disciplina a gente iria muito mais longe. Conrado fala muito disso, né? A disciplina, ela, se o brasileiro hoje colocasse disciplina como foco, você viu, eu vi muito vídeo aí, gente indo pra praia, né? Nós estamos aqui, mas tudo bem, estamos mantendo o protocolo de distância. Tem ali o gel. Com um propósito, né? Com propósito. Com o propósito de ajudar quem está em casa. Com propósito, esse é o objetivo aqui, exatamente. E ainda, diferente da maioria, eu acho que eu vi muito mais do mesmo. Em vários vídeos, em várias lives, poucas que tiveram substância, histórias reais, como que a gente está contando. Que são coisas que você viveu, coisas que eu vivi, coisas que a gente está praticando. Teoria na prática. Teoria aplicada. A sua história, o que você fez, o que você viveu, o que você aplicou. E eu estou compartilhando a mesma ideia. Nada de teoria sem prática. Não. Eu acho Até porque somos seres humanos comuns, né? Não somos super-heróis. Exato. A gente não
A gente não está aqui para se vangloriar de nada. E eu não vi ninguém falando de permuta. Eu vi muita gente importante, muita gente interessante, com redes gigantescas e não colocou nada como uma solução para a crise de permuta. Porque são que é tão deuses, simples, né? Porque são deuses. Eles não dão ao outro a chance também de aparecer. Eles querem aparecer só para eles mesmos. É muito delicado quando você segue alguns gurus, alguns caras que falam de empreendedorismo, que tem centenas. Quando ele entra para falar, por exemplo, ali se tiver 12 pessoas, é muito me seguindo. Mas quando o cara entra para falar, por exemplo, vou seguir um que eu sou admirador dele, e eu não estou falando mal dele aqui, mas, por exemplo, Thiago Nigro. Todos os dias, 10 horas, ele entra. Aí ele entra o Flávio Augusto e ele traz alguns especialistas. Mas por que ele não põe o povo também? Por que ele não fala assim, vou escolher alguém aqui que está na dificuldade? Pergunta aqui pro Flávio Augusto. Se você pudesse fazer uma pergunta pro Flávio, o que você perguntaria? Vamos escolher aleatório aqui. O Joãozinho, vamos lá, Joãozinho. O que é o teu negócio? Aí o Joãozinho vai falar, cara, eu tô fudido aqui. Eu tinha aqui o meu bar, o boteco fechou porque eu não posso vender cachaça e eu não sei o que eu faço. E aí, Flávio Augusto, se você tivesse um boteco, ajuda o Joãozinho. Por quê? Porque o Joãozinho tem um mindset que não é o mindset do Flávio. Porque o Flávio e o Thiago Nigro são caras que, intelectualmente falando, né, e estão num outro patamar. E é admirável, é plausível. Como eu disse, eu sou fã. Mas, cara, vamos resgatar? Foi por isso que eu quis trazer a permuta como uma solução. Legal. Todo mundo tem alguma coisa para trocar. Todos. Seja produto, todo ser humano, seja conhecimento, ou seja até o idioma. Todo ser humano. Porque se a pessoa falar, eu não tenho nada, você fala português, tá ótimo. Então vai aprender a falar inglês, vai aprender a falar espanhol, porque você vai ensinar outras pessoas a falar português. Não. Vamos entender o que você sabe. Sempre tem alguma coisa para explorar, para ser trocada. Então eu trouxe esse tema permuta, porque é uma solução para que todos vocês que estão ouvindo utilizem permuta agora. Troca, né? Troca. O nome correto é troca. É troca. Exato. O que você quer que eu tenho, que eu posso te dar, que eu também posso trocar e você também pode... Se você colocar isso em prática e isso fazer sentido na sua vida, você conseguir trocar um produto por outro, um serviço por outro, você vai estar muito mais próximo de se tornar um empreendedor e trocar Legal. alguma coisa que você desenvolva, que você crie por dinheiro. Que foi assim que surgiu a nossa sociedade, né, capitalista. A partir da base da troca. Tem um livro que fala sobre isso, né? O capitalismo. Tem o capitalismo, tem uma teologia que fala de livros que fala sobre... Sim, que é a invenção, né, do capitalismo. Do capitalismo, né? Exato, mas... Eu não lembro o nome agora, mas tem uma série de livros que... O compêndio que fala justamente sobre isso. Bom, porque ele nasceu e... A gente está chegando no final agora aí da entrevista. A gente tem aí esse tempo. E eu queria, né, falar para todos vocês uma questão de oportunidade que a gente vai criar aqui. Né? A gente falou algumas vezes durante a entrevista sobre a plataforma. Eu acho que quem está mais interessado um pouquinho já acessou a plataforma. E eu quero que você finalize falando sobre os principais benefícios da plataforma para quem entrar. Legal, o portal do Método Manada, né? É uma oportunidade muito bacana. O portal, ele hoje, ele conta com mais de 50 treinamentos entre finanças, que eu acho que é uma coisa muito bacana que as pessoas precisam hoje, coach, para quem quer o desenvolvimento pessoal, marketing e vendas, tem esse propósito, empreendedorismo e marketing digital. Para quem quer iniciar e não entende nada de marketing digital, tem 2, 3 cursos lá muito bons. Tem uns, inclusive, como se afiliar a Hotmart e criar o próprio produto. E é uma plataforma aberta, super barata, super em conta. Planos que vão de R$ 29,90 até R$ 69,90, de acordo com o plano. São 4 pacotes. Tem plano mensal, trimestral, semestral e também anual. E você se torna um afiliado. E lá dentro você tem o passo a passo para se tornar um afiliado, para vender a plataforma. E o que é interessante, e muito interessante do portal, é que você pode não só ser um afiliado e entender os cursos que tem lá dentro, mas você tem
dentro do portal o acesso para que eu possa te dar mentorias. E isso é um Givers Game. O que é um grupo Givers Game? A pessoa que se tornou afiliada, eu tenho algumas pessoas lá que estão junto comigo no propósito. As pessoas que entram agora, elas são auxiliadas para não ficarem perdidas. Porque às vezes você entra, você paga e você fala, tá, agora o que eu faço, meu Deus? Um mundaréu de cursos aqui, por onde eu começo? Você não tem um caminho. E aí tem a equipe lá dentro, que já está lá dentro, que vai te guiar, que vai entender tuas necessidades, vai te ouvir, vai entender o caminho que você precisa para te dar o curso que você vai fazer lá dentro, inclusive como que você vai vender a plataforma. Então a pessoa, quando ela entra, ela não entra para a plataforma, ela entra para uma comunidade. Ela passa a fazer parte de um grupo de pessoas focado em ajudar pessoas, que é o mais fantástico de tudo do portal, é você fazer parte de um todo, fazer parte de um time. Isso é o maior ganho hoje dentro do portal do Método Manada. E para quem quiser acessar, portal.metodomanada.com. Super simples, portal.metodomanada, método de metodologia mesmo, manada de multidão.com, portal.metodomanada.com, acessa lá, pode me procurar, estou aqui à disposição, quero ajudar, estou super disposto a ajudar, para que todos cresçam, para que todos tenham na internet, no momento atual, uma oportunidade de fazer dinheiro e buscar conhecimento diante da dificuldade da crise que a gente está vivenciando. Maravilha, foi um prazer aí ter conversado com você, ter entrevistado aqui Fábio Fox, Método Manada, e agradeço a audiência de todos, Facebook do Beer Business Hour, Instagram do Fábio Fox, e aqui Rádio Promoção. Aos ouvintes, agradeço muito quem permaneceu até agora. Espero que todas as dicas e o nosso conteúdo tenha sido valioso e tenha propiciado, né, alguma diferença na sua vida. Estamos sempre à disposição, quem quiser nos procurar. Arthur Dias, Agência Wi-Fi, Fábio Fox, Método Manada. Estamos aqui para fazer o mundo melhor. Podem contar conosco nesse momento de quarentena. Nós temos o propósito de gerar a conexão no mundo e ajudar as pessoas. Contem conosco. Esse foi o Beer Business Hour com o Fábio Fox, Efeito Manada. Agradeço a todos. Uma boa noite. Valeu, obrigado, Arthur. Forte abraço.